Abra a tua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 4. Fica agito também. Nós estamos, eu e os obreiros, a igreja sabe, nós estamos fazendo estudo da Bíblia e lendo a Bíblia em um ano, estudando ela, e cada capítulo que chama a atenção a gente compartilha. Toda quarta-feira nós estamos aqui por 2 horas na igreja, a gente lê mais ou menos uns 10 a 12 capítulos. E nós já estamos no livro de 1 Samuel, cara. E nós lemos, acho que semana passada, esse capítulo me chamou a atenção. Eu quero trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração. Versículo 1 está escrito: E veio a palavra do Senhor a Samuel e a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns... 4.000 homens. Quanto? 4.000 homens. Uns? 4.000 homens. Amém. Eu já continuo a leitura, nós vamos longe hoje na leitura. Eu quero que a irmã coloque para nós o título da nossa mensagem. E o título da mensagem de hoje é... A presença de Deus não pode ser tratada de qualquer jeito. Lê de novo. A presença de Deus não pode ser tratada de qualquer jeito. Amém. O que a gente viu aqui nessa história, nesse texto, é que o povo de Deus ele entra na batalha contra os filisteus. E diferente do que eles estavam esperando, o inimigo intensificou na batalha. E os filisteus, com as suas forças, colocaram terror no povo de Deus. E mataram naquele dia quantos homens? 4.000 homens. 4.000 homens. Deixa eu falar um pouco de história e um pouco de teologia para que você entenda. Os filisteus, eles tinham vantagem do povo de Deus, dos israelitas, desde o tempo de Sansão até o tempo de Davi. Isso dá mais ou menos uns 400 anos que eles tiveram de vantagem e hegemonia, porque a vantagem que os filisteus tinham vinha do domínio sobre as armas de ferro que eles tinham, enquanto Israel tinha as suas armas, escudos e lanças de madeira. Por 400 anos, os filisteus dominaram sobre Israel. Toda a batalha que eles entravam, eles venciam. Porque eles eram superiores. As suas armas eram superiores. Enquanto Israel se defendia com um escudo de madeira, o deles era de ferro. Enquanto Israel só tinha lança totalmente de madeira, a deles tinha ponta de ferro. Eles tinham domínio sobre o ferro. E isso lhe trouxe vantagem na batalha por 400 anos. E se a gente traz isso para o mundo espiritual, a gente entende que existe uma batalha bem organizada e bem equipada pelas forças do mal. E aí a gente está vendo que muitos crentes estão despreparados espiritualmente. E mesmo assim querem entrar na batalha. E perdem. E a pergunta que o crente levanta é: por que Deus permitiu que eu fosse derrotado? Porque Deus permitiu que o povo dele naquela época fosse derrotado. Primeiro ponto da mensagem. Ponto 1. Qual é o ponto 1?
A presença de Deus não é um objeto de sorte. Eu quero que você diga isso. A presença de Deus não é um objeto de sorte. Olha isso aqui, eles perderam. Eles foram para a batalha e acharam, não, nós somos povo de Deus e nós vamos vencer. Já de início caiu 4.000. Israel teve que fugir. Uma vergonha dar as costas para a batalha. E eles fugiram porque eles foram totalmente despreparados. O inimigo tinha vantagem sobre eles. E eu vejo cristãos na igreja, não, pastor, não, está repreendido, está amarrado. Meu irmão, está amarrado, não vence batalha espiritual. Não, em nome de Jesus, esse nome tem poder. Mas ligado a que você está usando esse nome? A uma vida toda errada? Usa o nome de Jesus, mas vive com dúvida. Vive falando mal dos outros. Vive 24 horas por dia só com aquele pensamento negativo. Não, em nome de Jesus. Ei, não é abracadabra. Aqui está ligado o nome de Jesus. A palavra diz, não use o nome do Senhor em vão. E o nome de Jesus está virando jargão já. Esse dia eu estava atendendo uma pessoa, uns anos atrás, e ela usou um jargão que eu não conhecia. Tem gente que usa Ave Maria, minha nossa, não é isso? E a irmã, essas pessoas que estava conversando com ela usou um jargão. Jesus apaga a luz. Eu vi ela falar a primeira vez, eu fiquei assim, ué, que estranho. Aí depois eu falei mais uma coisa, ela tomou de esposa lá, ai, Jesus apaga a luz. Eu falei, mas o que é isso daí? Ah, não, é uma frase que eu digo. Eu falei, mas é o nome de Jesus. Filipenses. E a senhora está usando esse nome para dizer Jesus apaga a luz? Porque uma coisa... Ela regalou os olhos. Ah, pastor, fala assim, sem prestar atenção. Eu falei assim, sabe quem é que presta atenção na sua vida todo dia? Satanás e seus demônios. Aí eles não ficam brincando, o diabo não fica brincando de ser diabo, mas muitas vezes nós estamos brincando de ser crente e de igreja de Cristo. Nós temos que parar de brincar de ser religioso. A gente tem que parar de, não, eu vou domingo na igreja, e você acha que isso é suficiente? Se não mantém uma vida com Deus durante a semana, se não há uma dedicação, vai uma vez por semana na academia e espera ter resultado. Não vai ter. O único resultado que vai ter é dor. E os médicos que trabalham com o coração, os que trabalham com a galera cardíaca, eles dizem isso, que é perigoso. Só deixa o altar. Ele diz que é perigoso o ser humano fazer uma atividade física uma vez na semana. Estava falando que agora os homens têm tido muito ataque cardíaco na casa dos, vou ter que falar, dos 40 anos. Daqui para frente é só para trás. Não, mas 80. Na casa dos 40 anos, e sabe por quê? Porque essa época é a época que a galera, os homens, eles jogam seu futebolzinho no final de semana. E eles acham que estão fazendo grande coisa, mas estão prejudicando a saúde uma vez na semana. Se fosse no mínimo 3, ia ser muito bom para eles. Mas um é perigoso demais. Dá um estouro no coração e não está preparado, está a semana toda sedentário, daqui a pouco sai correndo e tal. Então, tendo ataques cardíacos. E tem gente que acha que uma vez na semana está bom, irmão, daqui a pouco você vai ter um ataque cardíaco. O pastor traz uma palavra, a pessoa fica toda magoada e sai da igreja. Cuidado com o ataque cardíaco espiritual. Quem está comigo diz amém. Amém. Ah, se a pessoa quer pegar leve porque era meu aniversário hoje. Quem está comigo? Amém. Aí eles perdem. Olha o que eles fazem. Versículo 3. Olha o 3. Versículo 3. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos.
Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habitara entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Amém? Amém. Depois da derrota, o povo de Israel então decidiu trazer a arca de Deus, acreditando que apenas a presença física da arca lhes daria vitória. E me perguntaram, por que o Senhor nos feriu? Porque eles estavam despreparados. Eu falei para vocês, há 400 anos, o inimigo tinha uma grande vantagem, porque as suas armas eram superiores às dele. Quer vencer o mal? Que as tuas armas sejam superiores. Que o teu coração seja superior, que a tua mente seja superior, que a tua visão seja superior. Mas se continuar com o coração do jeito que está, se continuar com a mente suja, se continuar só olhando para as coisas negativas, não tem como vencer. O inimigo ainda vai continuar tendo vantagem sobre a tua vida. A única coisa que eles fizeram aqui foi o quê? Trouxeram a arca. Tem alguma oração aqui? Tem algum arrependimento aqui? Nada. Quem está comigo aqui? Amém. Qual é o ponto 1 mesmo? Qual é o ponto 1 mesmo? A presença de Deus não é uma mulher de chora. traz a arca. O pastor vai dar o óleo na igreja. Não precisa da folhinha, de uma rosa, de um, seja o que for. Se tem um nome ungido, tá bom. Pedaço da gravata, um pedaço de pano, a pedra, a arca, dá uma arquinha também, né? Não dá uma arquinha? Dá uma arquinha com os querubins ali um de frente para o outro e tal. Não, porque agora o presente de Deus está aqui, vai estar aí. Israel tinha um pequeno entendimento de acreditar que apenas a presença física da arca lhes garantiria vitória. Irmão, eu já preguei 1 milhão de vezes aqui, 1 milhão. Não era qualquer um que podia tocar na arca da aliança, do concerto. Somente os levitas podiam carregar e transportar a arca. Somente os levitas, porque isso era o ministério deles. Nem o rei, nem o profeta. Era levita. Quem está comigo aqui? Amém. Amém? A arca representa, nessa época, a presença de Deus. A presença de Deus física. E essa arca era e tinha que ser conduzida com responsabilidade. Não era para qualquer um, mesmo que tivesse boa intenção. Lembra da história que trouxeram a arca na carroça de bois? Quem lembra? E aí os bois tropeçaram e a arca está caindo e o homem chamado Uzá foi segurar para ela não cair. O que aconteceu com o homem? Como é que foi? Raio na hora, partiu no meio. Veio um raio e partiu Uzá no meio. E houve um temor ali, porque ele teve uma boa intenção, mas ele era levita? Não. Não é qualquer um para tocar na arca de Deus. Agora quem é que está com a arca de Deus? Ofni e Finéias. Diga comigo, Ofni e Finéias. Você conhece os dois? Não? Então deixa eu falar quem são. São os dois filhos do profeta Eli. E sabe como eles eram conhecidos? Filhos de Belial, homens da desordem, homens da perversidade. Eles tinham cargo de profeta, mas
mas eles faziam todas as coisas que desagradavam a Deus. Hoje, irmãos, não tem mais a arca, não tem arca mais. O véu se rasgou. Aleluia. Hoje nós entramos na presença de Deus e falamos com Deus através do nome de Jesus. Amém? Nós temos o acesso ao Pai. Mas eu quero dizer que a presença de Deus continua sendo santa ainda hoje. E precisa ser tratada com reverência, com temor e com tremor. Amém? Amém. Atitudes irresponsáveis geram cultos irresponsáveis. Para cada ação, há uma. Para cada ação, ou melhor, toda ação gera uma. Aí trouxeram, está tudo errado, eu comigo, está tudo errado. Mas a arca está lá. Aí como é que é o ponto mesmo? A presença de Deus não é? Não, a arca está aqui, agora vai dar tudo. Não, eu fui no culto. Eu fui do pastor e botou a mão na minha cabeça. O irmão Paulo orou por mim. Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo, igreja? Mas o obreiro orou, mas o pastor orou, mas o ministro orou. Mas colocamos em cima do altar. Vai dar tudo certo? Não vai dar, desculpa te falar isso. Porque a presença de Deus tem que ser tratada com responsabilidade. Amém. Quer vencer batalha despreparado, com escudinho de madeira. Hoje, com essa palavra, Deus quer revestir a igreja dele. Amém. Irmãos, toda ação gera uma reação. Eles tinham perdido uma batalha. Quantos homens? 4.000. 4.000. Agora trouxeram arca. Pensaram, agora vai. Mas não foi só isso que eles fizeram. Aperte o cinto. Versículo, onde é que paramos? 5 agora. Versículo 5. Olha o 5. Leia comigo. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, pelo que diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Para aqui. Ponto 2. Ponto 2 da mensagem. Qual é o ponto 2? Presença de Deus. E jubilaram com tão grande júbilo que estremeceu a terra. Que os inimigos ouviram e falaram: o que está acontecendo lá? A arca chegou, Deus está lá. Mas qual é o ponto 2 mesmo? Barulho não significa a presença de Deus. Amém. Teve barulho, a terra estremeceu. Os inimigos se assustaram, mas tinha um pequeno problema. Qual, pastor? Deus não estava naquele movimento. A arca estava, mas Deus estava. Você vai ver comigo que Deus não estava. Irmãos, muitas vezes é assim. Há muito barulho, há
há muita emoção, há muita agitação, algo estrondoso, mas pouca presença de Deus. E infelizmente as pessoas confundem a presença de Deus com agito, com barulho, com algo estrondoso. As pessoas associam a presença de Deus a estas coisas. A multidão. E tudo isso. E acabam esquecendo que Deus opera na simplicidade. Eu botei no meu esboço. Pode pular, pode gritar, pode rolar no chão, pode fazer barulho. Mas se Deus não estiver presente, tudo isso será apenas emoção humana. Nem todo movimento é mover de Deus. Nem toda empolgação é presença de Deus. Deus não precisa de agito, Deus não precisa de espetáculo para operar naquele lugar. Barulhos não asseguram bênçãos. Gritos, danças não asseguram vitórias. Mas um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Salmo 51. Quem está comigo aqui? Amém. Aí os inimigos ficavam com medo, né? E Deus está lá. O Deus que libertou Israel do Egito, que mandou praga. Antes da gente ler o próximo versículo, quero ler o texto, o ponto 3. Quero que você leia o ponto 3. Qual é o ponto 3? É especialista em guerra. Tá lá o diabinho lá fazendo estratégia. Rasgando tudo. O diabo É especialista em guerra. Os inimigos ficaram com medo, não ficaram? Mas olha o versículo 9 agora. Pega essa. Olha o versículo 9. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus como eles serviram a nós. Sede, pois, homens e então pelejaram os filisteus e Israel foi o quê? E fizeram o quê? Fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago Que caiu. Israel 30 mil. O exército dos filisteus começaram a ficar com medo pelo barulho, pelo o agito. E aí os líderes, lá, os capitães, os generais, sei lá, falaram: ei, você é de homens? Não vamos aceitar isso não. Quanto que um barulho, um agito, uma dança garantiu vitória? Não, vamos para cima. O número 3 é? O diabo é? Aí vai dizer: não. Vai chamar os demônios: não, tá vendo ela lá? Não. É só empolgação. Hoje é uma gritaria, hoje é uma aleluia, hoje é um até embora. Era segunda-feira. Hoje está estremecendo o chão. Segunda-feira ela está toda estremecida já. Quem está comigo na mensagem? Amém. E na batalha também. E domingo. A segunda é o Chaves. Os filisteus gritaram: sejam fortes e lutem. Sejam homens e entrem na batalha. Mesmo assustados, eles entraram na batalha. Irmão, o inimigo conhece estratégia melhor que a gente. Ele sabe, ele conhece. Satanás trabalha para destruir vidas e famílias. Ele é o estrategista disso. E agora, na segunda investida, quantos caíram?
30 mil. Me lembrou de um texto lá de Mateus, que Jesus diz que quando o espírito imundo sai da vida do homem, ele anda por lugares áridos, ele rodeia o mundo, e não encontrando lugar para repouso, ele diz: retornarei para minha antiga casa. E voltando, vendo ela vazia, varrida e ornamentada, ele volta, mas não volta sozinho, ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E o último estado fica pior do que o primeiro. Quem já leu isso na Bíblia? 7. Já leu isso já? Quem é bom de matemática aqui? E ninguém é bom de matemática. Quem é bom de matemática? 7 vezes 4. 7 vezes 4. 7 vezes 4. 28. Permita-me arredondar para 30. Quantos caíram aquela noite? O estrago foi 7 vezes maior. 7 vezes maior. Primeiro caiu 4, agora caiu 30. Porque a presença de Deus não é um amuleto de sorte. Não, agora eu estou na igreja, aí tem um monte de gente frustrada. Eu não entendo, mas eu estou na igreja, olha o que está acontecendo. Além de lutas surgirem, você tanto as lutas na igreja? A questão não é as lutas surgirem, a questão é perder a batalha. E a gente só perde a batalha quando a gente faz que nem Israel. Entrega um culto irresponsável. Todo errado. E a história é mais longa, eu não vou aqui prolongá-la. Mas eles vêm, eles vencem 30 mil. E sabe o que eles fazem? Eles tomam a arca de Deus. Os filisteus roubam a arca de Deus e levam consigo. Eu gostaria que você agora lesse comigo o capítulo 5. Capítulo 5, no primeiro versículo. Acharam? Amém. Capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer e Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de quem? Quem, irmão? Dagon. E puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou. Pelo que o sacerdote Dagon, nenhum de todos os que entravam na casa de Dagon pisaram no limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Amém. Quarto e último ponto da mensagem. Deus quebra Dagon e também quebra Dagon. Lê de novo, hein? Deus quebra Dagon e também quebrará o teu inimigo. Deus quebra Deus Dagon quebra Dagon e também quebrará o teu inimigo. Posso ouvir um glória a Deus? Né? Glória a Deus. Irmãos, aqui é a palavra profética. Assim como Deus fez com Dagon, Deus vai fazer com os nossos inimigos. Quando em nós tivermos a vontade e a pureza e a santificação de ter a responsabilidade com a presença de Deus. Amém. 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 Dagon caiu diante da presença de Deus. Ele perdeu o equilíbrio, ele caiu. Depois ele perdeu a mão e perdeu a cabeça. Posso ler o significado? Significados. As mãos.
Ele não vai tocar mais na tua vida. Glória a Deus. A cabeça, ele não vai mais dominar sobre você. Amém. Deus está derrubando todos os ídolos e que continuam sendo poderosos e se levantando contra a tua vida. Deus está derrubando todos os inimigos, a opressão, as perseguições, os ataques espirituais, e todo o inimigo que se levantar cairá na presença de Deus. Amém? Assim como fez na casa de Dagon, em Asdod. Significado é lugar de troco. Deus vai dar troco. É o lugar do troco. Deus vai dar troco nesse demônio desgraçado. Diante da presença dele, Dagon caiu. As mãos, a cabeça. Em nome de Jesus é assim. Toda investida não prospera contra o povo de Deus que ama a sua presença, que valoriza a sua presença. Amém? Conclusão da mensagem. Nós temos alguns pontos da conclusão. Conclusão 1. A presença de Deus. Outro ponto da conclusão. Israel tinha arca, mas não tinha dinheiro. Tinha barulho, mas não tinha reunião. Tinha emoção, mas não tinha Jesus. Pegou essa? Amém. Deus seja louvado. Amém. Hoje Deus quer tratar com o nosso coração. Quer alinhar a nossa vida espiritual. Quer ensinar a gente a carregar a sua presença corretamente. E quando a presença de Deus está verdadeiramente conosco, o inimigo cai. Dagon perde a força. E a vitória vem das mãos do Senhor. Não é do barulho. Não é dos números, de quantidade de pessoas naquele culto, naquela guerra. Não é no ajuntamento. Não é numa boa estratégia aqui, no armamento acolá. Não é na habilidade de um ou na inteligência do outro, porque a nossa vitória ela vem do Senhor. Amém. Quem pegou a mensagem aqui? Amém. Aplauda o nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E eu oro pela igreja mediante a palavra. Porque às vezes, Deus, a gente acaba ligando o piloto automático. E a gente acha que já é o suficiente estar no domingo na igreja. Que já é o suficiente só dizer está amarrado em nome de Jesus e achamos que vamos vencer batalhas. Eu li essa semana que os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Ele disse: espécie de demônio só sai com jejum e oração. Precisa de preparo, precisa de consagração, precisa quebrar a carne para fortalecer o espírito. Deus, que a gente possa fazer assim. Que nós venhamos, Deus, verdadeiramente ter a Tua presença em nós. Porque quando a Tua presença está em nós, o inimigo cai por terra. Amém. Que o Senhor venha fortalecer aqui, Deus. Que o Senhor venha fazer como aconteceu lá em Asdod no tempo de Dagon, o troco. E o Senhor vai dar o troco em todo o mal que se levanta na vida dessa pessoa. Reveste a Tua igreja. Habilita o Teu povo às batalhas espirituais. E que a gente possa cada vez mais nos prepararmos. Eu oro, Deus, pelo ofertante, pelo dizimista. Esse que hoje não tem condições dele. Hoje é o último dia do mês de maio. Obrigado por esse mês. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado e ter nos guardado. Como nós fomos lendo o livro do profeta Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. E continuará nos ajudando enquanto estivermos na Sua presença. Abençoa o Teu povo, Deus. Eu apresento ao Senhor, Deus, os pedidos que estão na cruz.
Que o Senhor venha dar resposta. E venha ali, Deus, dar o milagre segundo a tua vontade. Leva cada um em paz aos seus lares, guardando e livrando de todo mal e protegendo. Obrigado, Senhor, por tudo. E que essa semana seja de bênção. Que esse novo mês que inicia amanhã seja abençoado na vida de todos. Agradecemos em o nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê diz amém e graças a Deus. Amém? Levanta a mão, balança assim, fica tchau. Deus abençoe o pessoal do YouTube. Deus abençoe. Fiquem na paz.